Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta e última aula do mini curso de funções do primeiro e segundo graus com o uso do GeoGebra. Na aula de hoje a gente vai finalizar a parte de função quadrática com o uso do GeoGebra. Vamos então iniciar falando das coordenadas do vértice da parábola. Ok? Quando A maior que zero, eu já falei anteriormente que a parábola tem a concavidade voltada para cima. E também tem um ponto de mínimo, V, que eu vou chamar de V. E quando A for menor que zero, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. E, consequentemente, um ponto de máximo, V. Vamos analisar isso melhor aqui com esses dois gráficos aqui. Então, o que foi que eu disse anteriormente? Quando o A é positivo, a concavidade é voltada para cima. E o gráfico apresenta um ponto de mínimo. Vamos analisar aqui comigo. Ela vem e atinge um ponto mínimo antes de mudar de direção. Esse ponto mínimo é o que eu chamo de vértice da parábola. E aí, continua. Ok? Vamos analisar agora o caso em que a concavidade é para baixo, que é quando A é negativo. Quando a concavidade é para baixo, a função ela tem um ponto de máximo. Vejam que ela parte lá de baixo e atinge o ponto máximo, V, né? Vértice da parábola, cujas coordenadas são encontradas através dessas fórmulas aqui. Menos B sobre 2A para o XV e menos delta sobre 4A para o YV. Aqui no gráfico, aqui está localizado menos B sobre 2A, que é o XV, e aqui está localizado o menos delta sobre 4A, que é o YV. Então, XV e YV formam o ponto V, ou vértice da parábola. Então, é só lembrar que se A for maior que zero, a parábola tem um ponto de mínimo, que atinge um mínimo. Vem lá de cima e atinge o mínimo. Se a parábola tiver concavidade para baixo, ela vem lá de baixo e atinge um ponto de máximo. E esse ponto de máximo mínimo é o que nós chamamos de vértice da parábola, que é dada por essa fórmula aqui. Ok? Vamos falar um pouquinho da imagem de uma função quadrática. Tá? O que seria a imagem de uma função quadrática? É o conjunto dos valores de y que y pode assumir dentro do gráfico. Em outras palavras, vamos analisar aqui dois casos. O primeiro caso é quando A é maior que zero. Tá? Qualquer valor que eu pegar para x aqui, real, evidentemente, eu vou ter sempre uma imagem, um correspondente. Você pega um valor aqui, você vai ter uma imagem mais ou menos aqui. Se você pega um valor para x aqui, você vai ter uma imagem aqui. Por exemplo, a imagem de menos b sobre 2a, de xv igual a menos b sobre 2a, a imagem dele é o yv, que é menos delta sobre 4a. Então, essa parte de verde é o que a gente chama de imagem da função quadrática. Ok? E aí, como é que eu defini anteriormente? Eu defini como sendo o conjunto dos valores que y pode
subir. Então, claro, dentro dos valores reais que eu pegar para x. Então, o conjunto desses valores de y, neste caso, são os valores que estão acima, né, de menos delta sobre 4a, ou iguais a ele. Então é por isso que eu digo que a imagem da função, que é essa parte de verde, né, é o conjunto dos valores de y pertencente aos reais, tal que esses valores y são maiores ou iguais ao yv, ou esses valores y são maiores ou iguais a menos delta sobre 4a. Mas isso acontece quando a concavidade for para cima e apresentar ponto de mínimo, consequentemente, tá bom? Outro caso, o último caso, é quando A for negativo. No caso, a concavidade é para baixo e apresenta um ponto máximo, correto? Que é o vértice da parábola. Vejam que agora as imagens dessa parábola estão abaixo de menos delta sobre 4a, ou seja, abaixo do yv, certo? Então, eu vou dizer que a imagem é o conjunto dos valores de y reais, tal que esses valores aqui, como estão abaixo, são menores ou iguais ao yv, ou menores ou iguais ao menos delta sobre 4a. Então é isso. Então, a imagem de uma função nada mais é do que o conjunto de valores que y pode assumir dependendo dos valores de x. E dependendo, evidentemente, da lei de formação da função. Na aula passada, nós construímos um gráfico de uma função usando a tabela, correto? Agora nós vamos construir o gráfico de uma função quadrática sem o uso da tabela, certo? E para isso nós temos que seguir alguns passos, nós veremos a seguir. Então vamos seguir esse roteiro, né? O primeiro passo para construir o gráfico de uma função quadrática sem o uso da tabela é você observar o coeficiente A, né? O valor de A. Ele é que define se a concavidade é para cima ou para baixo. Ele define a concavidade da parábola. O segundo passo é calcular as raízes ou zeros da função. Ok? Nós já vimos na aula passada. Então, os zeros definem, na realidade, os pontos em que a parábola intercepta o eixo do x, o eixo das abscissas. Tá? Claro que o zero, para quem não lembra, são os valores de x que apresentam ordenada nula. O terceiro passo para construir o gráfico de uma função quadrática sem o uso da tabela é você calcular o vértice da parábola. Nós vimos agora há pouco. O vértice da parábola é obtido através da fórmula menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, que é o xv e o yv, respectivamente. E detalhe, né? O vértice da parábola indica o ponto mínimo, se o a for maior que zero, ou o ponto máximo, se o a for menor que zero. Também visto agora há pouco. E por fim, para construir o gráfico de uma função sem uso da tabela, você tem que calcular
é o ponto em que a parábola corta o eixo dos y, correto? E para eu calcular o ponto em que a parábola corta o eixo dos y, eu tenho que fazer o x igual a zero. Quando você faz o x igual a zero, você vai ter y igual, aí você aplica na lei de formação, y igual a zero, aí quem é x, 0 ao quadrado, mais b vezes quem é x, 0, mais c. Isso aqui tudo dá zero, e sobra y igual a c, que é a ordenada do ponto quando x for zero. E aí eu vou ter o ponto 0c, que é justamente o ponto em que a parábola corta o eixo dos y, o eixo das ordenadas. Certo? Então vamos construir aqui um gráfico aqui da função, o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, mas sem o uso da tabela, com o uso dos 4 passos que eu coloquei agora há pouco. Então, o primeiro passo é verificar o coeficiente de x, né? Quem é que multiplica de x ao quadrado? Quem é que multiplica x ao quadrado aqui, gente? É 1. Esse 1 é o A. Aí, ele é positivo ou negativo? Ele é positivo, ele é maior que zero. Então, quando A é maior que zero, já foi dito anteriormente que a concavidade é voltada para cima. Então, já sei que o gráfico dessa função, automaticamente, sem fazer o gráfico, eu já sei que tem a concavidade voltada para cima. O segundo passo é calcular as raízes ou zeros da função. Lembrando que, para calcular as raízes ou zeros da função, eu tenho que ter o f de x igual a zero. E transformar esta função em uma equação do segundo grau. Então, a equação do segundo grau para que eu encontre as raízes ou zeros será x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. E aí, evidentemente, que eu vou aplicar na fórmula de Bhaskara, né? Para quem não lembra, x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é delta? b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso dividido por 2a. O primeiro passo, evidentemente, é obter os valores de a, b e c. O a é tudo que multiplica x ao quadrado, que é 1. O b é tudo que multiplica x, que é menos 5. E o c é tudo que não multiplica ninguém, que é 6. Então, agora é só substituir, né? Fica menos da fórmula, e menos, quem é b, menos 5, separa com parênteses, mais ou menos, raiz quadrada de, aí menos o b é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Tudo isso dividido para 2 vezes quem é a, 1. Certo? E aí, você vai ter x igual a 5 mais ou menos raiz quadrada de quanto? Menos 5 quadrado, 25. 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. 2 vezes 1, 2. Você vai ter x igual a 5 mais ou menos raiz quadrada de 1 por 2. Evidentemente, como eu já disse na aula anterior, o delta aqui ele é positivo, ele é maior que zero, então já sei que tem duas raízes reais distintas, conforme veremos agora. Certo? A primeira raiz, x1, é 5 mais 1 por 2, dá 6 por 2, dá 3. Então, a primeira raiz é x1 igual a 3. Que já forma o primeiro ponto, que é o ponto 3 e 0 do f de x. E a próxima raiz é x2, né? É 5 menos 1 por 2, que vai dar 4 por 2, que dá 2. Portanto, x2 será 2, é a próxima raiz. E, portanto, eu tenho o segundo ponto, que é o ponto 2 do x, que é a raiz, e 0 do y. Ok? Então, nós já fizemos aqui os dois primeiros passos. Vamos agora para os dois últimos passos, né? Vou calcular, o terceiro passo é o cálculo do vértice da parábola, correto? Então, eu tenho que calcular o xv, que é menos b sobre 2a, o x vértice, né? Então, xv será, quem é a forma menos, né? Quem é b, aí menos 5,
separa pelo parênteses para separar os sinais, dividido para 2 vezes A, quem é A1. E aí menos vezes menos dá mais 5, dividido para 2. Dividindo 5 por 2, eu vou ter xv igual a 2,5. Correto? É a abscissa do vértice. Agora, nós vamos calcular a ordenada do vértice, que é o YV, e que é dado pela fórmula menos delta dividido para 4A. Só que vocês lembram que o delta é quem, gente? É b ao quadrado menos 4ac. Então fica menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido para 4a. Então o YB será menos da fórmula raiz quadrada de quem é b menos 5, só que ao quadrado, menos 4 vezes quem é o a, 1, quem é o c, 6, dividido para 4 vezes quem é a, 1. E aí você vai ter YB igual a menos, aqui, menos 5 ao quadrado dá 25, 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. E aí você vai ter menos 25 menos 21, 24 dá 1, né? E aí raiz quadrada de 1 menos, no caso quadrada de 1 é 1, aí menos de fora fica menos 1 dividido para 4. Quando eu dividir menos 1 por 4, eu vou obter o YB igual a menos 0,25. Ok? E aí eu já vou ter o vértice da parábola, que é o nosso próximo ponto, que é 5 meios e menos 1 quarto, ou, para ficar melhor de colocar no gráfico, né, 2,5 e menos 0,25, ou menos 25 centésimos. E agora está faltando apenas o ponto em que a parábola corta o eixo dos y. E eu já falei agora há pouco que para encontrar o ponto em que a parábola corta o eixo dos y, basta fazer o x igual a 0. E aí você substitui na lei de formação, que é essa aqui. Tá? Então fica y igual a quem é x, 0 ao quadrado, menos 0 ao quadrado, menos 5 vezes quem é x, 0 mais 6. Isso aqui tudo dá 0, fica y igual a 6. Então, o último ponto que nós encontramos é o ponto 0, 6, que é justamente o ponto em que a parábola corta o eixo das ordenadas. Ok? E aí, de posse, já sabendo que a concavidade é para cima, e de posse dos pontos gerados através das raízes, que são os pontos 3 e 0 e o ponto 2 e 0, e mais o vértice da parábola, que é 5 meios e menos 1 quarto, e também o ponto em que o gráfico, que a parábola corta o eixo das ordenadas, 0,6, através deles, né, desses 4 pontos e da concavidade, que eu já sei que é para cima, nós facilmente construímos o gráfico da função x ao quadrado menos 5x mais 6, tá bom? Então é só substituir os valores, né? 0,6, 0 do x levando a 6 do y, está aqui, eu chamei ponto de C, não tem problema nenhum, que é justamente o ponto em que a parábola toca o eixo y. Eu também aqui tenho os pontos A e B, que são os pontos 2 e 0 e 3 e 0, que são os pontos em que a parábola toca o eixo x, e tenho também o vértice da parábola, que é esse ponto aqui, que é o ponto 2,5 e menos 0,25, que é o ponto onde a parábola, nesse caso, deixa de decrescer e passa a crescer. Tá bom, gente? Então, eu construí aqui o gráfico de uma função quadrática sem utilizar a tabela. Eu utilizei apenas esses 4 passos que nós vimos agora. Tá bom? E aí eu tenho aqui umas propostas de atividades para vocês darem uma estudada, além do conteúdo que eu acabei de colocar.
e servirão de base para as duas últimas atividades no Google Class, né, que é a quarta e quinta atividade que vai estar disponível no Google Class. Então é isso. Lembrando que após vocês resolverem todas as atividades, vocês terão direito a um certificado digital que será enviado para o e-mail de vocês, ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do mini curso que foi oferecido. Foi o mini curso de funções do primeiro e segundo graus com o uso do GeoGebra. E até a próxima.